Olá, boa noite. Aqui é domingo, dia 4 de agosto, e estamos começando a semana amanhã, no dia 5 de agosto, na iminência de uma guerra explodir no Oriente Médio por causa dos dois assassinatos ou mortes efetuados por Israel, tanto no Líbano quanto em Teherã, no Irã. Mais sério, inclusive, em Teherã, porque foi dentro do território iraniano um ataque, não se sabe se foi uma bomba ou um míssil, mas mataram Ismail Haniyeh, que era o negociador-chefe do Hamas e o líder político do Hamas, não o líder militar, mas o líder político, que inclusive estava negociando um cessar-fogo com Israel, intermediado pelo Catar. É de se perguntar quem é que ganha com isso. Como de costume, normalmente as partes mais extremas, tanto de um lado quanto do outro. Tenho certeza que no Irã a militância da Guarda Republicana está satisfeita com isso, e em Israel os mediadores saíram perdendo, e quem está satisfeito é a direita israelense também. De qualquer forma, nós aqui eu gostaria de mencionar e falar sobre um artigo no Washington Post, que saiu durante a semana, se eu não me engano. Aliás, foi no final da semana passada, no início da semana passada. E eu estou colocando ele aqui. É sobre os F-16 que chegaram na Ucrânia, mas que ainda não começaram suas operações. E pelo menos esse artigo do Washington Post, como eu estou mostrando ele aqui, ele é um pouco mais realista. Ele diz que pode ajudar em alguma coisa, pode prolongar um pouco a guerra, mas não vai ser um fator que vai permitir à Ucrânia a virar o jogo contra a Rússia. E o artigo é bastante realista, não é o que normalmente se ouvia na mídia ocidental, no New York Times, Washington Post, e mais especialmente ainda os jornais ingleses. Mas esse artigo aqui é porque, para mim, é impossível ignorar a realidade. Eu acho que agora todos os jornais e os analistas políticos e analistas de geopolítica no Ocidente estão se dando conta da verdade. Não tem mais como negar que a Rússia está em vantagem nessa guerra e que está pouco a pouco ganhando mais território e que eventualmente algum tipo de negociação vai ter que iniciar. Algum tipo de negociação que aceita que a Ucrânia perderá território. Essa reportagem aqui fala que vão ser poucos os caças F-16 e que as defesas antiaéreas russas são muito fortes e muito robustas. Eu acho que eu vi aqui no artigo exatamente essa palavra, robust air defenses. Ou seja, e já calejadas, e já testadas, e já em operação há anos já na Ucrânia. Então eles têm também isso que eles não tinham, que não tiveram por 20, 30 anos, que é a possibilidade de operar os seus equipamentos em condições de guerra. Fizeram isso na Síria, quando os russos entraram lá em outubro de 2015, mas era uma operação bem menor, aquela base aérea de Hmeimim, perto da Latáquia, perto do Mediterrâneo, na Síria. Então, essa reportagem é clara. E já é hora de se admitir isso. Quando a gente fala, bom, a cada novo sistema de guerra que o Ocidente lançou ou anunciou largamente na mídia inteira, e eu posso exemplificar aqui os exemplos que eu posso dar, os tanques Leopard 2, o Bradley, o Stryker, o Caesar antiaéreo, que é francês, os sistemas antiaéreos Patriota, Patriots, NASAMS, o ATACMS, que é foi a última atacada deles, o último sistema aéreo, os HIMARS. Todos eles inicialmente causaram perdas à Rússia, mas a Rússia se adaptou e foi lançando contramedidas. E é o que aconteceu, e com o F-16 não deve ser diferente. O dinheiro que os Estados Unidos investiu, que a
a Europa investiu os 100 bilhões de dólares, aquela novela sobre a aprovação dos 62 bilhões de dólares, nada fez a diferença que deveria ter feito, nem se fala mais nisso. O que se fala é que os ucranianos têm que agora mobilizar a juventude. Os jovens têm que ampliar a mobilização, mobilizar todos possíveis para ir à guerra. E o próprio governo ucraniano hesita nisso, porque agora vai pegar não só os pobres coitados que moravam no campo, a classe pobre, média, de média classe e classe de renda baixa, e os idosos dessas classes que foram mobilizados para a guerra, mas agora vai começar a tocar na elite ucraniana, ainda restrita a Kiev ou a Lvov, na parte oeste do país. Está muito difícil mobilizar esse pessoal. E mesmo que mobilize, a Rússia agora tem tantas centenas de milhares de soldados que já foram treinados, uns 250 mil que ainda nem entraram no campo de batalha e estão em treinamento. Os ucranianos mobilizam os seus soldados e em questão de dias eles enviam ao fronte, sem treinamento, sem nada. Está muito difícil para... A Ucrânia não tem mais dinheiro, não tem mais armas e não tem mais efetivo. Essas são as questões. E a Rússia, ela se adaptou a cada novo sistema de munição, novo sistema de arma do Ocidente. E ela tem duas grandes vantagens. E esses sim foram os game changers, os wonder weapons. O electronic warfare, ou a guerra eletrônica, os sistemas de spoofing, scrambling, os sistemas de literalmente guerra eletrônica, de jamming, e também os sistemas de defesa antiaéreos. Os da Rússia são os melhores do mundo. Isso fez toda a diferença. Agora, é de se esperar que alguém no Ocidente, num determinado momento, aceite algum tipo de negociação. Só que como o Ocidente e todos os países da OTAN, Europa, Estados Unidos, todo mundo apostou e foi escalando a sua aposta, eu vejo uma certa dificuldade. Não sei quando vai se dar. Será que realmente o Trump vai ter que entrar na presidência, vai ter que ganhar e ser inaugurado presidente, porque ele não tem envolvimento nessa guerra? Óbvio, ela iniciou-se em 2022, então ele pode ser a pessoa a chegar e tentar negociar. Ou será que as defesas ucranianas se esfacelam antes disso, levando a uma rendição ou uma negociação em condições ainda mais desfavoráveis do que são hoje? Lembrando que os russos não vão mais considerar a boa vontade do Ocidente, por assim dizer, porque em março de 2022, um mês após eles lançarem a operação militar deles, a invasão da Ucrânia, foi uma invasão, não há o que se duvidar, eles sentaram à mesa, haviam duas vertentes, duas negociações. Uma usando o mediador, o presidente Erdogan da Turquia, e uma utilizando o mediador, o então primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. Os russos viram a Ucrânia, o negociador-chefe ucraniano, rubricar o acordo, retiraram suas tropas ali do entorno de Kiev, e aí o que aconteceu? O primeiro-ministro inglês Boris Johnson pegou um voo, foi a Kiev e fez o Zelensky desistir do acordo. E, infelizmente, a guerra se transformou numa guerra de atrito, onde a Rússia sempre teria a vantagem. É o que aconteceu, gente. Mas é bom ver esses artigos começarem a aparecer, mostrando ou fazendo ver que esses F-16 não vão mudar o resultado final da guerra. O que pode acontecer é atrasar um pouco mais. Eu acho que o objetivo, pelo menos para os democratas nos Estados Unidos, é que essa guerra perdure pelo menos até as eleições. E eu acho que essa é a cartada final da OTAN, dos Estados Unidos e os países da Europa. Após isso, não tem mais arma. O que tem é
os europeus entrarem com efetivo dentro da Ucrânia, ou seja, a OTAN entrar na Ucrânia, mas se não for o caso, que parece ainda um pouco improvável, não sei, eles montarem um governo no exílio, um governo ucraniano no exílio, instalar esse governo na Ucrânia, na Ucrânia não, perdão, em Londres, algo assim, como aconteceu com o governo no exílio, o governo francês no exílio, durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, é isso. Bom domingo para vocês.